Bem-vindos à nossa live Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu sou Fernanda Miaziro e estamos na semana do meu autocuidado e eu espero que vocês estejam aproveitando cada dia. Então o pessoal vai começar a entrar e hoje eu preparei uma live bem bacana. Então hoje a gente vai poder conversar bastante e entender, né, esse tema, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, e eu vou contar para vocês a grande mudança que eu tive mudando os meus horários. Olá, pessoal, tudo bem? Quem aqui fez a prática hoje às 7h27? Coloca aqui pra mim, quem fez? Oi, boa tarde. Então, quem tá entrando, comenta comigo. Você fez Cal Cover? E como que você se sentiu, Sônia? Fala pra mim. Ah, eu fiz e me senti bem, me senti mais disposta. É legal ter esse retorno de vocês, tá? E eu prometo que amanhã eu vou fazer a prática com uma música bem mais baixa ou até mesmo sem música. Nossa, ela ficou muito alto o som, né? Pronto. Que legal. Ó, trabalhando juntos, hein, David? Isso aí. Marido e mulher juntos, o negócio vai potencializar mais, né? Eu fiz, foi ótimo. Que bom, pessoal. Muito bem. E todo mundo entrou no meu grupo do WhatsApp? Sim? Então, se você não entrou, entra lá no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Lá no grupo, eu já enviei hoje, às 7h27, o formulário, que é o diário, né, do dia. Então, todos os dias, quem está lá no meu grupo, vocês vão receber esse diário. E esse diário nada mais é do que você realmente criar esse compromisso, esse voto que você está dando para essa semana, de que você está comprometida com você mesma. Então é legal fazer esse diário e eu quero que vocês preencham esse diário à noite, porque aí à noite você vai ter que me preencher, né, o horário que você jantou, o que você comeu, enfim. Então aí depois você manda para mim, tá bom? Como entra lá no Story, tem um link, ou na bio, tem o link para você clica lá e aí você entra no grupo, tá? Eu mandei já, David, hoje à tarde, mas eu prometo que eu vou enviar novamente mais tarde, tá? Um exercício a mais, isso aí. Mas é legal fazer o diário. É uma técnica também de relaxamento, é uma técnica de foco. Então é bem bacana quando a gente usa o diário. Então, muito bom, pessoal. Vamos dar início a esse tema. Então, pessoal, tem um símbolo aqui de um aviãozinho. Lembra de compartilhar com mais pessoas. Essa live é muito rica, é um tema muito legal. E se vocês aplicarem 3 exercícios hoje, durante esses 5 dias e de repente até nos próximos, eu tenho certeza que vocês vão mudar a vida de vocês, porque eu sou a prova viva de que eu consegui mudar. Como faço para entrar no WhatsApp? Clica lá na minha bio, tem um link, ou no próprio Story, tem um link, e aí você entra lá no grupo, tá bom, Tânia? Então, vai lá, dispara esse aviãozinho e chama mais pessoas para poder estar aqui com a gente. É aqui, tá, pessoal? Na minha bio é esse aqui, ó. Então tem um link aqui e você clica lá, você consegue entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito bom. Entra lá, Tânia. Isso. E uma coisa, todo mundo que preencher esse formulário e eu receber até o final na sexta-feira, eu vou presentear vocês com o meu guia, um guia de posturas, onde eu ensino as posturas da sequência do Mat Pilates e do Hatha Yoga. E aí depois vocês, quando aprendem as posturas, tem um vídeo nesse guia, que é bem bacana. E aí você assiste a prática para que vocês mantenham esse ciclo de treinamento
regular aí todos os dias, tá? Então, mas vocês precisam me enviar, tá bom? Porque senão ele é pago. Muito bom. Mais alguns minutinhos para mais pessoas entrarem? Então, assim, esse tema, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, pessoal, é um livro. Alguém aqui já leu esse livro? Comenta aqui pra mim. Sim, já li. Não, não li, não conheço. Oi, a Couto. Alguém já leu esse livro? Comenta aqui comigo. Boa tarde, Cris. Sim, já, legal. Érica, não leu ainda, Ellen. A Deise, e você, Érica, que leu? Você aplicou? Eu apliquei e fiz, ó, foi super transformador pra mim. Então, quem não leu, após a live, eu vou mandar lá no grupo, no WhatsApp, o título para vocês adquirirem, mas também no grupo, toda essa apresentação que eu fiz aqui para vocês, eu também vou enviar para vocês lá no grupo, tá bom? Em PDF. Olha só que bacana, hein? Quanta coisa que eu organizei para vocês essa semana. Muito bom. Então vamos começar, pessoal. Mude seus hábitos, mude sua vida. Vamos lá. Antes de começar, na verdade, eu vou abrir para vocês parar de compartilhar e eu vou contar um pouquinho, uma breve história, né? Tem muita gente nova entrando aqui no meu Insta. Eu agradeço imensamente a Sensei, a Monja Koi, que é a pessoa que tá me ajudando a me divulgar e tá me ajudando a levar, né, o meu trabalho para que mais pessoas também possam se beneficiar. Então, eu sou Fernanda, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 filhos, a Isabela, de 6 anos, e o Rafa, de 4 anos. E aí, desde 2015, quando a Isa nasceu, eu parei de dar aulas. Então, a Sensei, a Monja, ela foi minha aluna lá em 2012, né? A gente ficou de 2012 até o nascimento da Isabela, minha filha de 6 anos. E aí, em 2015, eu paro de trabalhar, eu opto, né, em parar e realmente me dedicar a ficar com as crianças. E confesso que, assim, né, foi uma escolha que partiu meu coração, mas eu sabia que o ser mãe, eu tinha esse sonho e aí eu queria muito realizar isso. Então, eu decidi parar de trabalhar. Bom, mas o que eu quero continuar aqui nessa história? E aí, como eu disse que eu sou casada, numa conversa com meu marido, né? Quem aqui não tem marido ou esposa? E aí numa conversa, num bate-papo, às vezes a gente acaba falando um pro outro algumas verdades que às vezes a gente não tá muito afim de ouvir. E numa dessas conversas, o meu marido, ele falou pra mim: ai, Fernanda, você tá muito reclamona. Você só reclama, eu acho que você também tá muito preguiçosa, acordando tarde, né? E na hora eu fiquei com raiva dele, né? Eu falei, como ele tá falando isso pra mim, né? Só que ao mesmo tempo, quando ele falou isso pra mim, eu falei, caramba, eu preciso tomar vergonha na cara e mudar. Eu preciso de fato mudar. Porque durante esse período que eu fiquei com as crianças, eu confesso que eu também estava me escondendo por muito tempo nessa função do ser mãe, então me apoiando neles. E aí eu usava sempre essa desculpa de que eu estava cansada, de que eu não dormia direito, de que eu não tinha tempo para mim. Então era sempre aquela reclamação, sem fim. Então quando ele, no final do ano, aponta isso para mim, na hora eu falei, caramba, eu preciso mudar. E aí, como eu falei que eu dou aula para Sensei, eu voltei a dar aulas para ela em 2020. E isso foi muito bom para mim, porque eu pensei a princípio, caramba, como que eu vou conseguir dar aula para ela com os meus filhos, pandemia? Mas aí aquilo começou a fluir e eu fiquei muito feliz em poder voltar a trabalhar. E aí, indo para São Paulo, hoje eu não moro mais em São Paulo, eu moro no Guarujá, na praia. Até em função dessa mudança, eu mudei muito em função dessa mudança de localização. E aí,
Indo para São Paulo trabalhar, eu estava ouvindo um podcast da Sensei, da monja, e aí ela não falava de maternidade, mas em um momento ela fala sobre a mãe que fica na primeira infância cuidando dos filhos, que aquilo era uma bênção, né? E na hora eu até comecei a chorar, porque eu estava indo para São Paulo e tinha deixado os meus filhos aqui, e na hora eu falei, caramba, né? Realmente eu preciso valorizar muito mais isso, né? Essa minha função hoje. E até mando um áudio para ela, onde eu tô chorando e eu falo, ai, né, Sensei, eu tô nessa dualidade, né? Eu tô indo trabalhar, mas ao mesmo tempo eu vou feliz, tipo, ai, graças a Deus tô indo trabalhar, vou ficar sem as crianças. E ao mesmo tempo tô aqui triste porque deixei. E também durante as semanas antes de vir trabalhar, eu tava irritada com eles, né? Porque eu já queria ter ido trabalhar antes, mas eu tava com eles. E aí eu acabava projetando a minha irritação muito neles, né? Aí a Sensei, né, me manda um áudio. E aí ela fala assim, Fernanda, é maravilhoso tudo isso. Mas a única coisa que você se esqueceu, e eu tô aqui pra te lembrar, é que você sempre quis ser mãe. Você escolheu ser mãe. Então, né, os seus filhos hoje, essa fase vai passar muito rápido. E você tá dando o seu melhor. Por mais que você sinta raiva, todo mundo sente, mas quando você estiver com eles, esteja com eles 100%, e quando você estiver no seu trabalho, esteja 100% no seu trabalho. Não fica nisso, né? Mas lembre-se que você escolheu ser mãe. E que isso vai passar muito rápido, porque eles vão crescer. E aí eu, caramba, realmente. Fez todo sentido, né? Aí eu falei, caraca. Aí retomando aquela discussão com meu marido, eu peguei, esse livro caiu no meu colo. Por isso esse título, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Quando eu vi esse livro, eu peguei esse livro, eu comecei a ler. E eu falei, nossa, eu preciso mudar. Porque eu acordava tarde. Eu gostava de acordar tarde. Pra mim, quem falava pra mim que eu tinha que acordar cedo, eu queria esganar se viessem me acordar cedo. Eu detestava acordar cedo, de fato. E aí, quem aqui gosta de acordar cedo? Eu não gostava. De verdade, não gostava. E aí, quando eu comecei a ler e a aplicar o que o livro indicava, gente, em 21 dias, sério, eu mudei completamente. Eu passei a acordar às 5h45 da manhã todos os dias. Sério, todos os dias eu passei a acordar às 5h45 da manhã. Sábado e domingo, segunda, terça, eu comecei a acordar. Só que aí eu comecei a acordar, comecei a observar mais ainda. Eu já observo o que eu como, mas passei a observar mais ainda a nossa alimentação. A almoçar sempre no mesmo horário. À noite, isso foi incrível. Quem é mãe aqui, ou mesmo quem não seja, enfim. Aí, essa minha mudança refletiu nos meus filhos, no meu ambiente aqui familiar. Porque, a mudança estava sendo muito positiva. Então, no final do dia, eu ficava lá, né, na rede social, e com eles ali assistindo desenho largados, né, na televisão. E aí eu falei, não, tá tudo errado, vamos mudar isso também. Então eles chegam da escola hoje, eles já sabem, vão tomar banho e depois a gente janta e aí faz uma atividade juntos. A gente não fica mais separado, eu e os meus filhos. E eu não fico mais conectada também no celular. Então 2 horas antes de dormir, eu já desligo o meu celular e estou com eles. E nesse momento, eu realmente estou presente com eles. Eu percebi uma diferença absurda nisso também. Porque antes era um corpo presente, mas eu não estava presente para os meus filhos. Então a gente passou até o ritual da noite, a ler a historinha, a falar do dia. E aí eles começaram a dormir sozinhos, né? O Rafa parou de fazer xixi na cama. A Isabela, uma mocinha, já dormia sozinha. E num passe de mágica tudo mudou, né? E aí, quando eu comecei a me dedicar 100% para o meu trabalho. E aí a mágica começa. E
é isso que eu quero dividir isso. Essa história que eu tô contando pra vocês, na verdade, eu quero que vocês entendam que independente da sua situação, independente se você é mãe, se você trabalha, se você é pai, se você trabalha, as desculpas do eu não tenho tempo, eu não tenho, são só desculpas. E quando a gente realmente, a gente toma uma decisão do que a gente quer e foca nisso, as coisas reverberam para que realmente o universo conspira a seu favor. E isso é real. Então, deixa eu pegar aqui o que eu escrevi, fiz uma apresentação para eu não me perder, né? E vamos lá para o primeiro slide. O livro, pessoal, chama Mude seus horários, mude sua vida, tá? Peraí. Bom, vamos lá. Então aqui, nesse slide, vocês estão conseguindo... Eu não consigo mandar, eu começo a par. Pri, você vai conseguir, tá bom? Vai seguir esse passo a passo e você vai me contar depois se você não vai conseguir. Vocês estão conseguindo ler o slide, pessoal? Fala pra mim se vocês estão conseguindo enxergar o slide. Então, o que está escrito aí no slide? Não basta comer bem, exercitar-se algumas vezes por semana e ter um sono de qualidade. Como a Ayurveda ensina há séculos, existe uma conexão entre mente e corpo baseado na unidade de todos os processos naturais. E é preciso saber como o horário de suas atividades diárias pode funcionar a favor da sua fisiologia. Então, o que esse texto está querendo mostrar pra gente? O que a medicina ayurvédica está querendo ensinar nesse livro? Que não adianta você ter os hábitos saudáveis, por exemplo, se você come às 8 horas da noite, um pratão de comida, por mais saudável que seja. Por quê? Porque às 8 horas da noite, pessoal, o nosso corpo, com a luz do dia, enfim, tudo está sincronizado. E às 8 horas da noite, o nosso corpo, ele está se preparando para trabalhar, para te ajudar a dormir. E não para te ajudar na digestão. Então, isso é muito legal, porque por mais saudável que a gente acredite ser, não basta ser só saudável. Você tem que conseguir distribuir tudo dentro de um horário. Porque o seu corpo, ele trabalha diferente em vários períodos do dia. Ele tem esse ciclo, o ritmo circadiano. Então, vamos seguir aqui com isso aqui, ó. Então, quem já ouviu falar sobre o ritmo circadiano? Fala pra mim. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já leu o livro não vale, né? Mas quem não leu, conta pra mim se já ouviu falar sobre o ritmo circadiano. Você para de comer às 6 ou 5. Legal. Muito bom, Julia. Nunca ouviram falar no ritmo circadiano? Bom, vamos falar sobre isso agora. Então, o ritmo circadiano... Peraí. Aqui o sono. Peraí. Então, os fisiologistas... Então, esse livro, pessoal, ele não é livro de crendices, tá? Ele é um livro que ele tá pautado na ciência. Então, a medicina ayurvédica é uma medicina milenar. Então, eles se baseiam na ciência também. Então, eles falam que os fisiologistas sabem que o corpo tem um ritmo natural, o chamado ritmo circadiano, que opera num ciclo de quase 24 horas e se reinicia toda manhã quando você percebe a luz do dia. Então, o seu corpo está integrado com essa luz, com o movimento do dia. Então, ele consegue perceber, o seu cérebro consegue perceber o horário do despertar, o melhor horário para comer, o melhor horário para fazer a sua prática de atividade física. Então, ele é muito inteligente, o seu corpo. Só que você precisa ajudá-lo a trabalhar da melhor forma possível, tá?
Então, pessoal, quando a gente fala assim desse ritmo natural, hoje em dia, as pessoas elas ficam muito em ambientes que não são naturais, né? Vocês ficam muito fechados no escritório com janelas fechadas, né? Sem receber a claridade do dia, fica muito no ar-condicionado, às vezes as janelas estão no blackout, então acaba não recebendo essa luz. E isso interfere muito, tá? Isso atrapalha bastante. Então uma das dicas que eu tenho para dar para vocês, por exemplo, é no seu ambiente de dormir. Para quem tem dificuldade para acordar cedo, sozinha, o seu quarto, ele não pode estar 100% na escuridão. A escuridão, para você, para o seu cérebro, é ruim, porque ele não vai receber essa claridade natural logo das 5 da manhã. Então, o ideal, pessoal, é que à noite você consiga manter, se o seu quarto tem o banheiro, deixar um pouco da porta do banheiro um pouco aberta, a porta, às vezes, do quarto um pouco aberta. Se você tem blackout, não usa o blackout 100%. Deixa à noite o seu quarto com, claro, sem luminosidade, mas que você consiga perceber essa luminosidade chegar durante o dia, tá? Então, fazendo isso, já vai te ajudar a acordar cedo, sem o uso do despertador. Eu hoje acordo todos os dias às 5h45 só com essa mudança do meu quarto. E é incrível. Antes eu acordava com as crianças, com o Rafa que tinha feito xixi na cama. Hoje não acordo mais. Eu realmente acordo porque é a hora do despertar, do horário natural do despertar. Então, esse ritmo circadiano, ele indica ao corpo quando digerir os alimentos, como se preparar para dormir e como regular tudo no organismo, como pressão arterial, metabolismo, produção de hormônios, temperatura corporal e reparo celular. Vamos lá. Agora vocês vão conhecer, pessoal, a mudança em cada ciclo de horários. Eu vou mandar esse material em PDF, tá? Para vocês lerem isso. E me perguntaram sobre o livro, eu vou mandar o tema, o título do livro para vocês. Mas o título do livro é o título da live. Mude seus horários, mude sua vida. Então, olha que bacana o que acontece do período das 6 às 10 da manhã. Então, o corpo ele pode estar mais pesado. A mente e o corpo está despertando com o surgimento da luz e precisam de um choque de exercício, de meditação e de alimento para sincronizar com o novo dia. Então, quando você acorda, não é para ficar moribundo ali, ó. O corpo, ele tá assim. Você já entendeu que o corpo tá assim. Porque é a energia desse horário. Mas você precisa despertar. Então, quando você acordar, primeira coisa, deixa uma garrafinha de água do lado da sua cama. Deixou uma garrafinha do lado da sua cama, acordou, já bebe essa água. Primeiro líquido do dia, bebe essa água. Respira na cama ainda, se alongue, se espreguice. Não precisa acordar correndo. Por isso que é bacana acordar mais cedo do que o horário que você tem que acordar. Isso vai te ajudar a curtir mais o acordar. E não ser aquela coisa horrorosa, pesada. Como que alguém, gente, pode ter um dia bom, um dia feliz, acordando, chutando o despertador, reclamando porque tá acordando cedo? Não tem como, né? Então, faça isso, desperte, acorde devagar, beba sua água, faça seus movimentos na sua cama, respira. E aí, antes de sair da cama, eu acho que isso muda muito, é você fechar os olhos por alguns momentos de novo, mas não para dormir. Sentada, você senta. E aí você mentaliza como você deseja que seja o seu dia. Ah, eu quero hoje acordar, eu quero que meus filhos
tenho um dia gostoso, eu quero ter um dia gostoso com eles, eu não quero ficar muito nervosa, eu quero aproveitar, né? E eu quero isso, mentaliza positivamente o que você quer. E aí você sai do seu quarto, faça a sua prática de atividade física na sala ou num outro local, para depois assim você tomar o seu café da manhã. E aí, pessoal, quando você se exercita de manhã cedo, você prepara o seu corpo para receber a energia e processá-la com eficiência durante o resto do seu dia. O exercício físico, imagina que o exercício físico, ele é o seu combustível. Então, para você conseguir ligar o carro, ele tem que ter gasolina. E para você conseguir ligar o seu corpo, ele precisa desse combustível. Ele precisa dessa energia que o exercício físico promove, tá? Então, por isso que é importante fazer os exercícios nesse período. É mais propício a isso. Vamos para o próximo horário. Das 10 às 2 da manhã. Então, nesse período do dia, tanto a mente quanto a digestão, olha lá, a digestão, estão a pleno vapor. E é um bom momento para a maior refeição do dia e para o trabalho mais intenso. Seu corpo não precisa de exercícios nesse horário, porque você já está bem acordado. Além disso, o organismo tem que manter o fluxo de sangue concentrado no sistema digestivo para que o corpo possa fazer o serviço de converter a comida em energia. Então, das 10 às 2 da tarde, o horário ideal para você fazer a sua refeição principal é meio-dia. Então, procurem, pessoal, almoçar entre meio-dia, no máximo 1h da tarde. Eu sei que tem pessoas que trabalham, eu sei que tem pessoas que não conseguem, mas procurem conseguir. Nem que vocês levem uma marmita e que vocês se condicionem a almoçar nesse horário. Vocês vão ver a diferença que vai fazer para o seu corpo. Isso ajuda, pessoal, até você a manter o seu peso ou mesmo emagrecer. Tem gente que fica sem comer por horas e horas. A intenção não é você ficar sem comer, é que você coma. Em qual horário? Em qual período você tem que mandar alimento para o seu corpo? No período da manhã. É durante o dia que você tem que se alimentar. E não é à noite. Bater uma pratada de arroz e feijão às 8 da noite. Não é esse horário. E sim no período da manhã. Então, meio-dia, pessoal, eu tinha uma mania, de comer controlando um pouco meu almoço. Eu tomava meu café, bem, e depois eu segurava um pouco meu almoço. Eu terminava o almoço, eu tava com fome. Aí quando eu comecei a ler esse livro e ele falava coma bem no almoço, eu passei a comer um pratão de arroz, feijão e eu me sinto saciada. E aí sabe o que aconteceu? Parei de tomar o meu lanchinho da tarde. Então esse livro, né, eles indicam você a não comer à tarde, para você ter fome às 6 horas da tarde, 6h30, no máximo 7, para você estar jantando. Então, no período da tarde, eu fico o tempo todo me hidratando, porque como eu sou muito ativa, eu gasto muita energia. No período, eu já estou antecipando um slide, mas durante a tarde, depois das 2, eu sinto muita sede. E vocês vão entender por que dá sede. Das 2, vamos lá para as 2 às 6. Peraí. Das 2 às 6. Pessoal, eu sei que vocês não estão enxergando muito bem. Desculpa pelo slide claro e pequeno. Prometo que amanhã a gente vai preparar um slide maior, tá? Mas eu vou mandar isso em PDF para vocês no grupo, tá bom? Pessoal, vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido isso que eu tô explicando para vocês? Antes de eu seguir e tomar uma água. Que bom, Clarissa. Você é pediatra, doutora Clarissa. Que legal, obrigada. Espero que eu não esteja falando bobeira aqui, né, doutora?
Por exemplo, tem uma doutora, uma pediatra aqui. Isso daqui, gente, para quem é mãe de recém-nascido, não vai fazer sentido. Não vai. Descarta, realmente não vai fazer sentido. Agora, você, adulto, normal, que não tem filhos pequenos, eu que também já tenho filho só de 6 anos, gente, segue vida, segue essa cartilha e você vai ver a diferença que vai fazer. Então, vamos lá. Bom, das 2 às 6 da tarde, o que acontece das 2 às 6? Período dos reflexos rápidos e do pensamento ágil. Também é a hora do dia em que algumas pessoas ficam distraídas ou desidratadas. Se você não comeu o suficiente pela manhã nem ao meio-dia, essa energia leve e rápida pode se transformar em tremores e ansiedade. E é por isso que as pessoas recorrem ao café e aos lanchinhos, né, nesse momento. Então, o que eu indico vocês, que são as loucas do café, como eu sou muito viciada em café. Eu era. Hoje eu já controlo esse vício. Então eu tô aqui, tô com a minha água, me nutrindo. Então eu vou ficar até 9 horas acordada e naquele ritmo. Então eu realmente preciso tomar meu cafezinho. Aí eu paro e tomo. Mas quem não precisa estar tão disposta com a energia até as 9, vocês podem fazer, gente, das 2 às 6, uma técnica de um pranayama, que é um exercício. Então, Juliana, para de tomar café. Vamos melhorar isso. Um exercício que chama pranayama, o Surya Bedana, que é a energia solar. Então, toda vez, pessoal, que entrar esse horário das 2 até 4 horas e você ainda precisa produzir, você precisa estar acordada, testa pra mim e depois me conta. Se tira o café e faz esse pranayama. Então, esse pranayama, você vai fazer esse movimento aqui da pinça, ó. Tá vendo? Faz assim com a mão. E aí, a sua narina direita, seu nariz, o seu buraco direito, você vai puxar o ar pela narina direita, ó. E aí, você vai soltar o ar pela narina esquerda. Puxa o ar pela narina direita e solta o ar pela narina esquerda. Deu para entender? Então, esse exercício você só vai inspirar pela narina direita e soltar o ar pela narina esquerda. Inspira a direita e solta a esquerda. E aí você vai aprimorar esse pranayama contando os segundos da inspiração. Inspire e conta. 1, 2, 3, 4. E vai soltar o ar no dobro do tempo, em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai puxar o ar de novo. Você vai contar os segundos da sua inspiração. E aí tem que ser confortável. Você não pode ficar roxa. E aí solta o ar pela narina esquerda. Deu para entender esse exercício? Responde para mim, por favor. Deu para entender esse exercício respiratório? Então, nesse horário, das 2 até umas 16 horas, 16h30, você faz esse exercício para te dar energia. Você está usando a respiração solar do dia. Então, é uma forma de ativar o seu corpo. Testa, quem é as loucas pelo café, tenta fazer essa prática e vê se realmente faz sentido substituir, tá bom? E vamos lá. E também é um bom momento, pessoal, para dar uma pausa no trabalho. A gente fica nesse ritmo louco, trabalhando. Então, dá uma pausa, umas 2 e pouco, umas 3 horas da tarde. Várias vezes. Eu não diria várias vezes. Você vai marcar no seu relógio pelo menos 5 minutos. 5 é bastante. Eu acho que 3 minutos para começar
E quanto mais tempo você consegue fazer o pranayama, mais benefício você tem, tá? Mais benefício você tem. Então, não precisa pensar em quantas vezes eu vou fazer, e sim controle do tempo. E tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tá? E vamos seguir aqui com o próximo horário, das 6 às 10. Então, das 6 às 10, o corpo fica um pouco pesado outra vez, preparando-se para dormir enquanto o sol se põe. Às 6 horas, a digestão já está desacelerando, então essa é a hora errada de sobrecarregar o seu corpo com calorias. Ao comer mais tarde, seu organismo sofre um grande pico de glicemia, numa hora em que está mais propenso a armazenar a glicose como gordura. Entendeu? Então, o que você está comendo à noite, ao invés de ser fonte de energia para ser gastada, vai virar estoque. E aí, o que acontece? Engorda, vira gordurinha no corpo. Então, por que é legal? Por que você vai perceber que se você seguir aí, ó, que bom que você sente fome, Pri, essa hora, 6 horas da tarde, porque é a hora ideal para você comer. E normalmente a gente pega e vai comer um lanchinho, porque a gente acha que o ideal é comer 8 horas da noite, mas não, tá? Então, lembra disso, pessoal, faz uma diferença absurda no corpo de vocês, se vocês seguirem esses horários. Não precisa jantar às 6, quer jantar às 6h30, 7 horas da noite, é o máximo, eu acho, sabe? Depois das 7 horas, aí realmente só uma salada. Eu acho que antes ainda você consegue comer, né, uma proteína com saladas e legumes, você pode comer um sanduíche natural. Não tô falando pra passar fome, gente. Não, eu sou contra radicalismo. Não funciona. Precisa ser radical. Precisa ter equilíbrio. Tendo equilíbrio, você pode comer muito bem, comer o que gosta, mas tendo benefício, né? E sabendo dosar dentro desses horários, tá? Das 6 às 10, o que mais? Fala. Outra coisa que é legal, que esse horário das 6 da tarde, como a energia do corpo fica mais densa novamente, você sai daquele movimento de pensamentos rápidos. Tem pessoas que são os corujões que gostam de trabalhar nesse período. Pega essa energia das 6 da tarde que fica mais denso e começa a trabalhar. E eu já fiz isso e realmente parece que você fica num outro pique. E aí você começa a trabalhar tipo 7 horas da noite, usando essa energia densa, e aí, só que isso vai te atrapalhar, porque você tá, né, mandando informação pro cérebro que você tá ativa ainda, você tá trabalhando, você tá em movimento, e o seu corpo, o seu cérebro, ele não vai mandar informação pro seu corpo de que você precisa relaxar e que você precisa dormir. Então, tem essa pegadinha com esse horário, viu? Então, esse horário das 6h30, 7 até 8 horas da noite são os horários que às vezes te dá um pico de trabalho de novo, de gás, sabe? Então, evite esse horário. Se estimular. Não se estimule nesses horários. Vamos falar agora do horário das 10 às 2 horas da tarde. 10 às 2. Agora, o cérebro, ele quer gerar ciclos de sono mais profundos na tentativa de repousar e se desintoxicar. Quando ele tá falando de ciclos de sono mais profundo, não é às 10 da noite, né, gente? Então, ele tá indicando que a partir das 10 é o melhor horário para você ir deitar. Eu indico que você, às 10h30, durma. Vá dormir 10h30 da noite. 10h30 você já tem que estar com os olhos fechados. A gente brinca que, nesse livro, o último ônibus do sono é às 10h30 da noite. Então, depois das 10h30 da noite, vai te dar outro pico e você vai despertar. Então, você tem que aproveitar essa energia e essa questão hormonal do seu corpo para dormir.
Então, 8 horas da noite, se você vai deitar por volta de 10, 10 e meia, 8 horas da noite, gente, evitem eletrônicos. Evitem o máximo possível. Evita deitar na cama com o celular. Não faça isso com você. Deixa lá de lado esse celular. Desliga. Tá bom? E aí 10 e meia da noite você vai tentar dormir. Porque é essa hora que o seu cérebro, ele quer te ajudar a dormir. Tá bom? Ele precisa repousar. Então, pessoal, olha só. Para quem quer emagrecer, nada melhor do que ter uma boa noite de sono. Se você dormir pelo menos 7 horas, bem, você gastou mais energia do que fazendo exercício físico, sabe? Então, um sono de qualidade, ele é riquíssimo. Então, pessoal, priorize. Tenha o hábito de pensar que dormir é uma dádiva, é bom dormir. Tem que dormir e tem que ser restaurador, tá? Então, Cris, quem estuda à noite vai ter esse conflito. Não tem o que fazer, é o que eu falei. As mães de bebê recém-nascido, estudantes à noite, não tem o que fazer, né? E também tem uma coisa, pessoal, que é muito incrível, que é assim, as pessoas mais novas, eu digo antes de 40 anos, hoje eu tô com 40, mas então até seus 30 e poucos anos, vocês não sentem os efeitos desses horários errados. Porque o corpo de vocês ainda tem mais combustível, mais reserva para te dar gás. Mas depois dos 40 anos, se você não seguir essa regrinha aí desses horários, eu te garanto que você vai ter um envelhecimento não tão saudável. Eu sei, professor de tênis, você é um caso à parte. Ele não descansa nunca, o meu professor. Então, pessoal, é isso. Vamos lá, o que mais que eu tenho que falar? Bom, vamos passar para o slide das 2 às 6. Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando, gente? Eu não gosto de ser incisiva, sabe? Olha, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você... Não, tá? Eu tô aqui, na verdade, compartilhando uma experiência. Então, hoje eu posso falar para você. Eu sigo esses horários e eu mudei a minha vida. Em que sentido essa mudança de vida? Parei de ser tão reclamona. Passei a acordar cedo. Não fico mais me arrastando pelo dia e comendo porque eu quero comer. Então eu tô muito mais equilibrada. É claro que o meu jeito natural, eu sou muito ativa, eu sou estressada, isso não vai mudar, isso é minha natureza, entendeu? Mas eu consigo hoje ter uma atenção mais plena das minhas atitudes. E eu sei quando eu faço cagada, do tipo, quando eu fui rude com os meus filhos, quando eu fui rude no trânsito, eu percebo. E aí eu consigo parar e pedir desculpa. Então, tipo, hoje na hora do dia, aquela turbulência com as crianças, sai pra ir pra escola e não sei o que lá. Aí na hora que eu entrei no carro, eu falei, respira, pra não pirar. Aí eu falei, Rafa, Isa, vocês viram o que aconteceu hoje? E tá. Então é isso, pessoal. É vocês estarem na rédea da vida de vocês. Vocês estão segurando isso. Vocês têm o controle de como vocês querem se relacionar com as pessoas ao seu redor, de como vocês querem viver essa vida. Eu não queria mais ser essa Fernanda resmungona e preguiçosa. Eu realmente mudei. E mudei tão bem, tô tão feliz que eu tô fazendo esse projeto com vocês. Foi depois disso, olha que incrível, em novembro de 2021, foi esse bate-papo aí com o Alê, e aí eu ressurgi, eu renasci, tá bom? Então, acreditem, gente, vai lá que vai dar bom. Vamos seguir mais aqui um outro. 2 às 6, é isso? 2 às 6. Aqui o sono fica mais leve e os sonhos mais vivos. O corpo se prepara para o ciclo ativo do dia.
é novamente a hora dos reflexos rápidos e do pensamento ágil. Algumas pessoas têm o tipo de insônia em que acordam nesse período com a mente acelerada. Então presta atenção, eu tenho certeza aqui que se você tá lá dormindo, às 2 da manhã parece que alguém te afineta, aí você acorda assim. Isso acontece muito comigo. Tipo, 2 da manhã minha cabeça começa. Aí eu fico, ai caramba, é o horário da mente ativa. É o horário da mente ativa, tá falando aqui. E acontece isso com o corpo. Aí eu começo a tentar respirar, porque eu juro, eu entro nessa insônia. E aí eu fico lá respirando, vai ficar gravado sim, Joel. Respiro, tento não me prender no meu diálogo interno, porque a minha mente começa a me bombardear de pensamentos, e aí eu começo no meu diálogo, e se eu deixar, eu vou acordar às 6 da manhã que nem um zumbi. Então eu tento fechar, me bloquear de novo. Respira e volto a dormir. Pra quem não acontece isso, maravilha, você tem um sono perfeito, tá? E aí começa o sono a ficar mais leve. Às 5h45, pessoal, entenda uma coisa. Quando você fala pra mim, se alguém falar aqui pra mim que não consegue acordar antes das 6 da manhã, normalmente porque a partir das 6 em diante, você volta a ficar com o corpo pesado. Essa energia do sono leve, que é das 2 às 6, que vai te ajudar a despertar, ela vai mudar a partir das 6 da manhã. Você vai voltar a querer ficar dormindo. Por isso que é mais fácil você acordar às 5h45, 10 para 6, do que 6, 6h15, 6h30. Porque o seu corpo volta a ficar denso. Entendeu? Então, acorde. O seu corpo vai despertar provavelmente umas 5h30, 5h45. Aí você acorda. Bebe água. Se movimenta. Faz seus movimentos na cama. Senta, faz a sua respiração. Tá bom? Que tipo de respiração você faz para voltar a dormir? Eu nem me prendo a isso, tá? Eu simplesmente, percebo esse despertar, eu já intuo que vai ser esse horário, mais ou menos. Eu nem pego o meu celular, porque aí a luz branca vai me clarear todos os meus olhos. Então, eu só tento me manter calma e respiro. Respira. Se concentra na respiração que entra, na respiração que sai, tá? Isso vai ajudar bastante. Couto, na questão da estação do ano, compra o livro, porque modifica algumas coisas. Não os horários. Os horários são fixos, porque, na verdade, o ritmo circadiano está relacionado com os horários do seu dia, do ciclo completo de 24 horas. Mas na estação do ano, inverno, essa luz vai diminuir. E o que você precisa fazer para ativar mais ainda? Então, eu não vou falar, senão aqui eu vou emendar um tema atrás do outro, mas compre o livro que você vai gostar e você vai entender aí o que acontece na estação do ano. É incrível, tá bom? Bom, das 2 às 6 é isso. E aí, vamos encerrando. Espero que vocês estejam gostando. Das 2 às 6 já foi. Aqui, ó. Então, a gente conclui aqui nessa live que as necessidades do organismo, eles mudam profundamente no decorrer do dia e da noite. Então, em cada horário, o nosso corpo, ele tem uma necessidade específica. Ou é uma necessidade de te ajudar na digestão, ou é na necessidade de te mandar hormônio para você dormir, ou é para te mandar energia para você despertar, enfim, né? Só que normalmente, pessoal, provavelmente a programação do seu dia não combina com o que o seu corpo exige para funcionar com eficiência.
para pensar sobre isso. A programação do seu dia provavelmente não combina com o que o seu corpo exige para funcionar com eficiência. Muita gente aí vive assim, né? Então, pra gente pensar aqui, ó, não é só para comer e dormir que existem horários ideais, mas você pode distribuir seu volume de trabalho ao longo do expediente, de modo a aproveitar melhor a energia natural do organismo. Só que muita gente coloca o trabalho no centro do cronograma diário. A maioria das pessoas coloca a programação do trabalho como centro do seu dia e não a saúde ou o corpo, essa conexão. E aí, vocês tentam gerenciar o expediente de forma a realizar mais. Eu preciso de mais tempo para produzir, eu preciso de mais tempo para trabalhar. Pouca gente, quem aqui, pessoal, coloca como o centro, no centro do seu dia, o seu trabalho? Mesmo o trabalho doméstico, tá? Eu vejo aí, por exemplo, minha mãe, né, quando eu vou dormir lá, ela se prende ao trabalho doméstico logo que ela acorda. Como se a roupa suja fosse sair correndo. Como se a sujeira que tá ali do lado dela fosse, sei lá. Então, tem muita gente que coloca o trabalho no centro e o trabalho doméstico no centro. Os filhos, Julia, a gente consegue equilibrar isso. Eu acho que dá para conseguir não deixá-lo ser o centro. Eles têm sim sua importância e o seu momento do cuidado para eles, o 100% para eles, mas dentro do seu cronograma, você pode sim mudar a sua rotina. Então, por exemplo, acordando 5h45, despertando com gentileza, fazendo sua autoprática, podendo tomar um café da manhã gostoso, porque não é possível que seu filho acorde às 6 da manhã. Se seu filho acorda às 6 da manhã, só se for um adolescente que precisa ir para a escola, mas um menino adolescente, ele já consegue fazer as coisas sozinho, né? Então, não vamos usar isso, sabe? Não se prende. Filho adulto ainda, então, deixa ele se virar e acordar cedo e fazer o café dele. Bom, então vamos lá. Tem algum outro? Bom, pessoal, compartilhamento das minhas telas já foi a apresentação que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é importante a gente fechar que, assim, você quer emagrecer, então você muda a sua alimentação. Você quer entrar em forma, então você muda a rotina de exercícios. Mas é necessário pôr todos os hábitos de saúde em um único cronograma e fazer dele, a sua saúde, ser o centro do seu dia. Porque esses hábitos vão funcionar juntos. Então, se eu foco que a minha saúde é a minha prioridade, e aí eu vou acordar mais cedo para ter mais benefícios, eu vou fazer a minha prática matinal, eu vou despertar com gentileza, vou comer bem, vou ter mais atenção, emagrecer, o ficar em forma, isso vem como consequência dessa mudança, tá bom? Bom, isso. Repete o nome do livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Então, muito bom, pessoal. Quem tiver pergunta pode mandar aqui pra mim. Então, eu vou repetir os recados.
Vocês podem entrar no grupo do WhatsApp. Quem não entrou, vai lá na minha bio e entra. Eu vou mandar essa apresentação para vocês lá agora no grupo. Dá uma olhada. Aí tenta fazer esse cronograma diário para vocês. E testem. Então, mas assim, sem pressão. Mesmo que você fale para mim, eu não vou fazer nada disso. Eu vou falar para você assim, vamos fazer só 3. 3 durante essa semana do meu autocuidado. 3. Quem topa se desafiar aí em 3 tópicos? 3. Pessoal, 3. Eu não vou pedir jejum. Eu não vou falar para vocês pararem de tomar café e nem parar de comer chocolate. Então, vocês que quiserem se desafiar durante esses 5 dias comigo, primeira coisa, dormir no mesmo horário, hoje, a partir de hoje. Dormir às 10h30 da noite. A partir das 10h30 da noite, todo mundo que tá aqui comigo, dormindo. Só que pra conseguir dormir 10h30 da noite, vocês precisam se preparar pra dormir, né? Não é deitar na cama e falar, pronto, agora a Fernanda falou, 10h30 a gente dorme. Tá bom? 10h30 da noite. Segundo tópico que eu quero que vocês se coloquem no desafio. Almoçar meio-dia. Beleza? Almocem meio-dia. Um belo prato, colorido. Não importa se você come carne ou não come carne. Que o seu prato seja equilibrado. Tenha uma proteína, tenha um carboidrato, tenha vegetais, tenha legumes, tá bom? Seja colorido. E o terceiro, acordar e se exercitar comigo às 7h27. Pode ser? Posso ver? Então, espero vocês amanhã às 7h27. Então, relembrando, 3 coisas que eu quero que vocês se desafiem. Acordar cedo, às 7h27. Dormir 10h30 da noite e almoçar meio-dia. Tá bom? Então, espero que vocês consigam. E eu vejo vocês amanhã, às 7h27. Vai ser uma live prática com a Monja Coen. E eu vou dar uma aula para que todos vocês também possam praticar, tá? Tá difícil, Daisy, mas vai que você consegue. Beleza? Valeu, Pri, fechado, tamo junto. Cleide, vai procurando recursos e formas para você ajustar isso, tá bom? Posso tomar café antes do exercício? Pode, não tem problema nenhum, tá? O ideal é que você se alimente depois do exercício. O ideal seria, mas eu, a louca do café, gosto de tomar o meu leite de amêndoas com o meu café de manhã antes de começar. Aí o mais farto, tipo mamão, o pão, eu como depois do meu exercício, tá? Bom, é isso. Legal, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até agora. Dormir depois do almoço? Cara, dorme. Mas mas não fica lá no seu quartão escuro, sabe? Coloca só um paninho assim, ó, e relaxa uns 20 minutos pra dar uma recuperada. Eu fiz isso antes de entrar na live. Não dormi, mas eu fechei tudo, deixei o ar-condicionado, que aqui no Guarujá tá muito quente, e eu precisava esfriar o meu corpo, né? Então aí eu não cobri meus olhos, mas eu deixei o ambiente escuro, fiz uns exercícios de respiração pra entrar aqui com vocês. Então tá bom. Pessoal, obrigada, gratidão, espero que eu tenha contribuído aí pra saúde de vocês, e vamos juntas e até amanhã. Até mais, pessoal. Obrigada. Quê? 20 só? Não sei o que tá falando. Tchau, gente. Obrigada.